Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas. E, gente, hoje eu vou falar de um tema que eu tenho certeza que vai falar o coração de muitas pessoas, porque eu acho que eu não conheço ninguém que nunca teve, que é culpa. Eu convidei o pastor Zezinho, que além, gente, de um querido, é uma peça raríssima que alegra o nosso dia, para falar sobre esse tema. Querido, bem-vindo, é uma honra, eu já tinha assim, um desejo no meu coração muito grande de você estar aqui conosco. E depois de pensar, um tema, eu achei super pertinente a gente falar sobre culpa. Sim. Tem gente que fala que nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas eu acho que a culpa já vem assim, de bem antes. E eu queria ouvir de você, por que a gente se sente tão culpado, por que isso pesa tanto nas nossas vidas? Culpa, querida, ela sempre habitou muito a mansão da psicologia. Ela morou lá há muito tempo, então a gente acaba sempre associando a culpa com esse endereço, né? E na psicologia ela é muito ligada à frustração, a uma coisa vivida e mal vivida. Então é como se você fosse fazer uma releitura e falar, não foi legal. Mas quando a gente amplia biblicamente, ela fica muito mais interessante, entendeu? Ela passa a ser ela ilumina, ela sai da mansão da psicologia, né? E vai lá para a mansão da palavra, da teologia, e ela ganha uma dimensão incrível, porque ela não é a coisa vivida que eu me arrependi. É um mecanismo que Deus dá, é uma sensação, é um toque dentro da gente para parar o que está fazendo, não se arrepender do que fez. Então quer dizer que culpa e arrependimento são duas coisas diferentes. Completamente diferentes. A culpa é Deus falar, olha, parou. Paulo fala que é uma alegria, uma tristeza positiva, lá em Coríntios. Ele fala, olha, é uma coisa para você pensar, não é uma tristeza segundo o mundo. É aquele toque assim que Deus dá e fala, parou. Reflete sobre isso, dá um break aí. Parou. Lá em Israel havia o sacrifício pela culpa, lá em Levítico 7. Olha que interessante. O animal tinha que ser inteiramente queimado e comido pelo sacerdote. A pessoa que ofereceu não comia do animal, entendeu? Ele ofereceu, ele acabou. A administração agora é do sacerdócio. É como se Deus dissesse assim, olha, eu tô te dando um toque para você parar. Aí a gente continua esticando a culpa, aí vira sentimento de culpa, aí é ruim. São duas coisas diferentes. Completamente diferentes. O sentimento de culpa ele desfoca, ele tira do fato, começa a pensar pessoas, falaram isso comigo. Então a mãe, por exemplo, igual você falou, ela desfoca, Deus deu um toque nela, cuida melhor do seu filho. Aí ela fica, eu não sou boa mãe, eu tinha que ter cuidado melhor, e agora esse menino vai morrer. Aí ela estica. Vai floreando e aí vai trazendo aquilo um peso muito grande que é desnecessário. Administra, ela passa a administrar uma coisa que é como se Deus falasse, tô te dando um toque só para você parar e rever o que você está fazendo. Né? Na psicologia, ela atrasou, a psicologia deu um delay aí você já fez e fala, não, errei. Deus fala, não, você está errando, vamos parar. O sentimento de culpa é que é ruim, ele é ineficaz, ele desfoca, ele não ajuda. É isso que você colocou no início, essa coisa de achar que eu não... Sabe por quê, querida? Tem a culpa real. O que é a culpa real? Você avançou um sinal. Então você quebrou uma lei. Sim. É uma culpa legal. Tem a culpa social, fazer fofoca. Tem a culpa pessoal. Puxa, eu menti, colei na prova, fofoquei, eu não devia ter feito isso. E tem a culpa bíblica, que a gente chama de pecado. O que é a culpa bíblica? É o que Gary Collins diz, Deus chama de pecado essa coisa que você está errando o alvo. Aí Deus dá um toque. O importante da gente pensar, eu acho que isso que pode trazer cura para a alma da gente, é a gente passar a ler culpa não como frustração, não como, eu errei, eu não podia ter errado, eu maltratei os outros, eu sou muito ruim. Isso é o sentimento de culpa, eu não posso esticar a culpa. Esse que é o nosso erro. E a partir do momento que a gente peca, que a gente sente que tá uma culpa em relação a algo que a gente errou, a gente precisa converter desse mau caminho parou e começar uma transformação. A mãe, por exemplo, que você colocou, vamos voltar na mãe, que são elas, né, que estão com a gente, né? Então a mãe tem muita coisa da culpa. É interessante que mãe e esposa é como um imã. Aí o marido tá mal no serviço, ela fala, será que sou eu?
Eu não estou cuidando bem dele. É verdade, às vezes inconscientemente. O filho tropeça, a mãe fala, puxa, eu devia ter evitado aquele buraco, eu tinha que ter... Tem mãe que... Aí ela estica isso. Ela não faz a leitura. É deixar de pensar como um sentimento, que é a definição padrão, né? Culpa é um sentimento de uma coisa ruim, uma releitura que você fala, olha, eu não sou bom. Mas quem que é bom, Cris? Quem que é bom? Quem não erra? É verdade. Eu tive um episódio essa semana com a minha filha que ela começou a falar, entendam, viu, gente? Não é sobre mim que eu tô falando, não. É sobre o que o Senhor colocou no meu coração. Ah, mamãe, você é toda perfeitinha, você faz as coisas certas. Mal sabe ela o quão imperfeita eu sou e o quanto eu busco aperfeiçoamento no Senhor. Porque se depender de mim, ela nem imagina as coisas que a gente pensa, como que às vezes a gente age por impulso, com dificuldade. A gente tem que entender que não é sobre nós, é sobre o que o Senhor está fazendo em nós. Eu acho que o básico aqui, nesse tempo que a gente tem de trocar rápido isso, é evitar o sentimento de culpa, ficar sentindo culpa, sabe? Mas a culpa é como um toque de Deus. Fala, isso não tá legal. Você tem aquele mal-estar, tem aquela sensação ruim, dá uma coisa, a Bíblia fala que é a paz dá uma distanciada da gente. A gente sabe. Os então, outros... eu tô entendendo assim, vamos ver se eu tô entendendo certo. Então a gente tem a culpa, ela está ok, porque ela é ótima, necessária. Ótima, ela é ótima, ela é um toque, ela é necessária para a gente parar, repensar, refletir sobre o que está acontecendo. O sentimento de culpa, ele já é nocivo. A gente precisa se libertar desse sentimento, não ficar floreando. Condenação, vem uma série de coisas. E trazer, que a culpa traga algum tipo de arrependimento pra gente converter. Exatamente. Desse caminho. Exatamente. Então existe cura pra culpa, pro sentimento de culpa. Exatamente. Eu acho que passa por a gente entender, a gente ter luz, a gente entender o seguinte, peraí, culpa não é uma coisa ruim, culpa é um toque legal. Eu tô sensível, culpa é o terceiro, como é que chama isso que acende a luz? Interceptor de luz. É o que você dá o toque e acende a consciência. Entendeu como é que tá? Você vai lá, é um gatilho para a consciência. Isso é muito legal. Toda pessoa a pessoa não sente culpa nenhuma, ela tá completamente com a consciência travada, ela é uma pessoa sem sensibilidade. Eu acho que a culpa é a tristeza boa que Paulo fala em Coríntios. É eu oferecer ali, vai queimar tudo, fica pro sacerdote, é problema de Deus. Administrar isso vira sentimento de culpa. Aí vem frustração, vem condenação. Eu não sou boa mãe, eu não sou bom pai. E aí vem até um vitimismo. Você começa a se vitimizar, né? Ai, coitadinha de mim, eu não dou conta. Freud chega a dizer que é uma relação de amor com o problema. Ele fala assim, a pessoa, ela parece que ela precisa, que tem pessoa que é complicado ficar saudável. Ficar saudável, você tem responsabilidade. Se você está doentinho, todo mundo cuida, todo mundo... Então, é um pouco interessante sentir culpa. Ai, tadinho de mim, eu tô trabalhando tanto, eu sou tão tristinho. Aí todo mundo, tadinho. Aí você de planeta se promove a sol. Entendeu? Então, assim, eu acho que é essa coisa de pôr no lugar, é renovação da mente, que Romanos 12 fala. É pensar a culpa como uma coisa boa. É a febre no corpo. A febre está dizendo o seguinte, ó, o corpo não tá legal. Vai olhar o que é. Febre tudo não é doença, é pela sintoma. Mente, tudo passa pela mente, pelos nossos então, eu acho pensamentos. legal. A Bíblia ilumina a culpa e diz, olha, não é ruim. É ruim se você administrar, se você levar isso para frente. Aí vira oportunidade. Sai do sim, não, né? Você estica o sim. É uma gagueira da alma. Tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. Exatamente. E como a gente age a partir disso. Olha, o que eu vou fazer com essa culpa que eu tô tendo aqui, com o que eu tô sentindo? Eu vou usar isso para melhorar e para fazer diferente? Ou eu vou para me vitimizar? Exatamente. Às vezes, como é que chama, gente, quando a pessoa se culpa e ela quer tipo, não é autossabotar, não. Ela quer se punir. Tem gente que quer se punir. É uma autocomiseração. Falar, mas eu sou assim,
E aí a coisa evolui, né? Você se vitimiza, se você é vítima, alguém está te vitimizando. Aí começa a culpar os outros, minha família, minha história, por que eu casei, por quê? Então é ruim. A E culpa sai da esticada, autorresponsabilidade. Se você começa a culpar o outro pelo que você está vivendo ou por uma situação, você começa a tirar o foco da sua Exatamente. autorresponsabilidade. O sentimento desfoca. Você Esse sai é o dali problema. daquele lugar que você precisa de refletir, ao invés de se fazer de coitado. A culpa não pode ficar gaga. É simples assim. Se a culpa ficar culpa, aí ela complica. Ela é culpa. Eu realmente, porque às vezes a mãe tá sendo relapsa mesmo com o filho. Aí Deus dá um toque nela, fala, vamos cuidar melhor da criança. Aí ela, é isso mesmo. Então, agora, sou boa mãe, não sou boa mãe porque não tô cuidando. Aí Deus não tem como trabalhar positivamente, porque eu administrei. Entendi. Eu tornei uma coisa que é boa. Então, assim, o resumo da ópera, culpa não é ruim. Sentimento de culpa é muito ruim. Sim. Entendeu? Sim. Não pode virar um sentimento. Ele é um toque, ele é um mecanismo de proteção de Deus. Sim. A pessoa que não sente culpa nenhuma é um assassino, é um serial killer, ele não sente nada. Ele sai fazendo nada, não sente culpa nenhuma de nada. Então, é o pecado que leva à culpa? Trabalham juntos. Se eu deixar o sentimento de culpa esticar, é porque é interessante, tanto o sacrifício pela culpa como o sacrifício pelo pecado eram o mesmo. Era o mesmo tipo de... É como se Deus dissesse, são duas coisas muito perigosas se elas ficarem próximas. Se a culpa ficar muito perto de você, o pecado encosta. Se o pecado ficar muito na sua vida, a culpa encosta. Eles são muito amigos. São muito amigos. A culpa e o pecado estudaram juntos. Estudaram juntos no inferno. E graças a Deus por Jesus, que nos quebrar deu tudo isso, tirou a culpa. Liberdade, tirou isso de nós e trouxe esse amor incondicional para as nossas vidas. Porque quando a gente entende que nós somos filhos amados do Deus Altíssimo, as coisas ficam muito mais leves. E o mais legal é poder refazer. Isso que eu acho legal. A culpa é um toque para um Deus que acredita em você que está vendo a gente. Se Ele dá um toque em você, é que você pode fechar o assunto e retomar a sua vida. Glória a Deus. Obrigada pela presença. Foi maravilhoso. É isso aí, gente. Vamos tratar os nossos pensamentos para que não virem... a gente não pegue essa culpa e leve para um lugar que ela não deve ir. E eu queria agradecer a você que está aí do outro lado, a Saifresh, nosso parceiro, 8 Filmes, Ágora por esses looks lindos, Shop Bem-vinda e esse espaço delicioso aqui, que é essa galeria de arte do Murilo Castro. Obrigada, gente. Fiquem com Deus.